Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Estamos na terceira aula, aula número 3 do nosso intensivão gratuito de raciocínio lógico e matemática. Vamos para a aula de hoje? Bem, uma aula com 3 questões de raciocínio lógico. Vamos lá. Bem, hoje vamos começar com a questão número 10, nessa terceira aula. Uma questão que caiu no concurso lá no Espírito Santo, pela Fundação Getúlio Vargas. Uma questão de raciocínio lógico, uma questão bonita, uma questão que é muito comum nas provas da FGV e nas provas da VUNESP. Diz assim o enunciado, Hugo, Laura e Mário são funcionários de um escritório de investimento e trabalham com áreas diferentes. Um trabalha com mercado de ações, outro com previdência e outro com multimercado. Dentre as afirmativas abaixo, somente uma é verdadeira. Isso é importante, somente uma é verdadeira. Temos 3 afirmativas. A primeira diz, Hugo trabalha com previdência. A segunda diz, Lauro não trabalha com previdência. E a terceira diz, Mário não trabalha com multimercado. Eu quero descobrir quem trabalha com o quê. Beleza? Então vamos à solução. Vamos lá? Bem, para a solução eu escrevi aqui, olha, Hugo, Lauro e Mário. Agora vamos ler as 3 afirmações aqui, sabendo que somente uma é verdadeira. Somente uma é verdadeira. Então você tem que lembrar o seguinte, olha, se só tem uma verdadeira, eu vou ter a seguinte situação, uma verdadeira e 2 falsas, pois são 3, né? Eu tenho uma verdadeira, portanto 2 vão ser falsas. É importante descobrir qual é a verdadeira. Será que é a primeira? Será que é a segunda? Ou será que é a terceira? Qual será a verdadeira? Bem, vamos começar o seguinte. Vamos começar supondo que a primeira é verdadeira. Eu não sei, então vou supor que essa primeira é verdadeira. Essa que diz assim, Hugo trabalha com previdência. Vamos supor que esta é a única verdadeira que existe. Estou supondo. Eu vou te mostrar que essa primeira não pode ser verdadeira. Então vamos lá, pensa assim. Suponha que ela é verdadeira. Hugo trabalha com previdência. Isso é verdade. Então aqui você saberia que Hugo trabalha com previdência, se a primeira for verdadeira. Então, Hugo trabalha com previdência. Estou supondo que a primeira é verdadeira. Mas se a primeira é verdadeira, Hugo trabalha com previdência, a segunda diz assim, Lauro não trabalha com previdência. Bem, eu já sei que Hugo trabalha com previdência. Portanto, a segunda, Lauro não trabalha com previdência, seria verdade. Porque quem trabalha com previdência é Hugo, não Lauro. Então, se a primeira for verdadeira, a segunda também seria verdadeira. Repetindo, se a primeira é verdadeira, eu teria que a segunda também é verdadeira. Isso não pode acontecer, porque só existe uma verdadeira. Você lembra aqui, aqui embaixo, só há uma verdadeira. 2 são falsas. Portanto, essa situação, ela é impossível. Se a primeira for verdadeira, a segunda também seria verdadeira. Isso não pode acontecer. Portanto, a primeira não pode ser verdadeira. A primeira terá que ser necessariamente falsa. Então, apaga aqui e conserta. A primeira é necessariamente falsa. Então, eu sei que essa primeira, ela é falsa. Ela é falsa. Portanto, o Hugo
não trabalha com previdência. Ela diz, Hugo trabalha com previdência, isso é falso. Logo, Hugo não trabalha com previdência. Já descartei aqui. Beleza? Então, eu sei que há uma verdadeira e duas falsas. Já sei que essa primeira verdadeira não é a primeira. A verdadeira não é a primeira. Então, já que a verdadeira não é a primeira, será que a verdadeira poderia ser a segunda? Vamos analisar. Vamos supor que a segunda é a verdadeira. Então, estou supondo. Suponha que a segunda é verdadeira. Se a segunda é verdadeira, diz assim, Lauro não trabalha com previdência. Isso é verdade. Então, nesse caso, Lauro não trabalha com previdência, seria verdade. Então, você teria aqui, Lauro não trabalha com previdência. Então, aqui, previdência. Lauro não trabalha com previdência, seria verdade. Mas espera aí. Já sei que o Hugo não trabalha com previdência. Se o Lauro não trabalha com previdência, olha, quem teria que trabalhar necessariamente com previdência? Teria que ser o Mário. Porque se nem o Hugo nem o Lauro trabalham com previdência, então o Mário teria que trabalhar com previdência. Portanto, neste caso, o Mário trabalharia com previdência. Então, nessa situação, eu sei que o Mário trabalha com previdência. Mas olhando a terceira afirmação, diz o quê? Mário não trabalha com multimercado. A terceira diz que Mário não trabalha com multimercado. Isso é verdade, pois eu acabei de ver que nessa situação o Mário trabalha com previdência. Logo, Mário não trabalha com multimercado seria verdadeira. Epa! Você está atento? Ora, se a segunda for verdadeira, a terceira também seria verdadeira. Aí eu teria duas verdadeiras. Isso não pode. Só há uma verdadeira. Nessa situação, eu acabo tendo duas verdadeiras. Não pode. Só há uma verdadeira. Portanto, essa situação é impossível. Então, a segunda não pode ser verdadeira. Porque se ela fosse verdadeira, a terceira também seria verdadeira. Portanto, a segunda terá que ser necessariamente falsa. Logo, a segunda vai ser falsa. Então, eu apago e conserto lá. Logo, a segunda é necessariamente falsa. Então, você vem aqui e apaga. A segunda é necessariamente falsa. Bem, já que a primeira é falsa e a segunda é falsa, eu sei que há uma verdadeira, essa única verdadeira só pode ser a terceira. Portanto, a terceira afirmação aqui, ela com certeza é verdadeira. Então, descobri quais são as falsas e qual é a verdadeira. Mas vamos ler a segunda. A segunda eu sei que ela é falsa. E o que ela diz? Lauro não trabalha com previdência. Isso é falso. Se a segunda declaração é falsa e ela diz que Lauro não trabalha com previdência, se isso é falso, o que é verdade? É verdade que Lauro trabalha com previdência. Logo, o Lauro trabalha com previdência. Logo, o Lauro trabalha com previdência. Então, descobri. O Lauro trabalha com previdência. Lauro trabalha com previdência. Descobri aqui, Lauro trabalha com previdência. Mas agora vamos olhar a terceira afirmação. Eu sei que ela é verdadeira. E o que ela diz? Ela diz que Mário não trabalha com multimercado. Isso é verdade. Mas se o Mário não trabalha com multimercado, eu já sei também que o Mário não trabalha com previdência, pois quem trabalha com previdência é o Lauro. Portanto, o Mário não trabalha com multimercado, nem trabalha com previdência. Logo, o Mauro tem que trabalhar necessariamente com o quê? Com ações. Portanto, o Mário trabalha com ações. Com ações. Descobri. Já que o Mário trabalha com ações e o Lauro com previdência, o Hugo tem que trabalhar com o quê?
Para o Hugo só sobrou o multimercado. Logo, o Hugo trabalha com multimercado. Multimercado. Então, descobrimos tudo. O Hugo trabalha com multimercado, o Lauro trabalha com previdência e Mário trabalha com ações. A primeira declaração é falsa, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Então, Hugo trabalha com multimercado, podemos marcar como alternativa correta. Alternativa com a letra A. Letra A, na questão número 10 da FGV. Letra A. Hugo trabalha com multimercado. É uma questão um pouquinho difícil, mas essa questão, ela aparece com muita frequência. Ela ocorre com muita frequência. Então é bom tentar fazer novamente essa questão, né, para você treinar, principalmente quando chegar perto da prova, tá ok? É uma questão inteligente, muito boa. Prosseguindo, vamos para a próxima questão. Aqui nós temos a próxima questão, uma questão do Banestes, lá do Espírito Santo, pela Fundação Getúlio Vargas, nesse ano. Olha o que caiu lá no Espírito Santo. Alda tem 222 bolinhas. Vou marcar aqui, ó. 222 bolinhas numeradas, cada uma com um número inteiro positivo diferente. Então, essas bolinhas são numeradas, cada um tem um número inteiro positivo. Tem o número 1, 2, 3, assim vai, né? Eu sei que esse número ele é inteiro e é positivo. Aí diz, há 87 bolinhas com números pares. 87 bolinhas com números pares. E as demais têm números ímpares. Alda, então, forma 111 grupinhos com 2 bolinhas cada um. Então, ele vai fazer 111 grupinhos com 2 bolinhas cada grupinho. Ele diz que há exatamente 37 grupinhos em que as 2 bolinhas têm números ímpares. Aí vem a pergunta. O número de grupinhos que tem 2 bolinhas com números pares. Ele quer saber quantos grupinhos tem 2 bolinhas com números pares. Então vamos à solução? Solução. Tá aí uma questão difícil, né? Essa é uma questão que eu acho uma questão difícil. Não é fácil não, né? Então vamos lá. Para a solução, eu venho aqui, vou escrever aqui solução. Primeira coisa que eu devo fazer é arrumar essas informações de maneira que fique clara, tá? Primeira coisa, Alda tem 222 bolinhas numeradas, cada uma com um número inteiro positivo diferente. Então eu tenho aqui, ó, você tem aqui no total 222 bolinhas numeradas, tá? Cada uma com números diferentes, inteiros positivos diferentes. Aí dá uma outra informação, ó. Dessas 222 bolinhas numeradas, há 87 bolinhas com números pares. Então vou escrever aqui, ó, há 87 bolinhas com, botar assim, ó, números pares. E as demais com números ímpares. Então, quantas são essas demais? É só tu chegar no cantinho e fazer assim, ó, 222 bolinhas menos 87. Se você subtrair 222 menos 87, vai dar 135. Portanto, nós temos aqui
135 bolinhas com números ímpares. Com números ímpares, tá? Então, essa aqui é como é que são as 222 bolinhas. Agora, continuando. A ordem, então, forma 111 grupinhos com 2 bolinhas cada um. Então, ela vai criar 111 grupinhos. Então, vou botar aqui, ó, 111 grupinhos. E cada um desses grupinhos tem 2 bolinhas cada um. Então, aqui, ó, só para você ilustrar. São grupinhos com 2 bolinhas cada um. Como eu sei que as bolinhas são pares ou ímpares, esses grupinhos vão ter a seguinte forma, ó. Eu vou ter grupinhos assim, ó, com os 2 números ímpares, assim, ó, ímpar e de ímpar, tá? Ímpar. Tem vários grupinhos assim, ó, ímpar, 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 ímpar. Aqui, eu boto aqui, ó, ímpar, ímpar. Tem 2 bolinhas. Eu tenho outro tipo de grupinho, aqueles que vão ter uma ímpar, uma bolinha ímpar e outra par. Então aqui você tem aqui, ó, grupinhos assim, ó, com uma bolinha ímpar e outra par. Aí vem assim, ó, ímpar, par. Mas eu tenho outro tipo de grupinho também, aquele que tem as 2 bolinhas pares. É outra possibilidade. Grupinhos assim, ó, bolinha par e a outra par. E vai pontinho, pontinho, até bolinha par e a outra par. Ok? Aí ele informa aqui, ó, há exatamente 37 grupinhos em que as 2 bolinhas têm números ímpares. Há 37 grupinhos em que as 2 bolinhas têm números ímpares. Isso quer dizer o seguinte, ó, essa quantidade toda aqui, ó, que está pontinho, 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 aqui apresenta 37 grupinhos, 37 grupinhos, com as 2 bolinhas ímpares. Então aqui você conclui o quê? Se são 37 grupinhos com as 2 bolinhas ímpares, daqui você conclui que você usou quantas bolinhas ímpares para esses 37 grupinhos? 37 grupinhos vezes 2 bolinhas ímpares, você usou 74 bolinhas com números ímpares. Então aqui, ó, bolinhas com números ímpares. Beleza? Isso quer dizer que sobrou quantas? Opa! Então, se você tinha 135 bolinhas com números ímpares e nesses grupinhos você usou 74, quantas estão sobrando? Aí tu vem aqui, ó. Está sobrando quantas? Aí tu vem aqui. Então, nessa situação, está sobrando quantas bolinhas ímpares? Está sobrando 135, que era o total de bolinhas ímpares, menos 74. Portanto, está sobrando 61 bolinhas. Está sobrando 61 bolinhas com números ímpares. Ora, e aí, se você tem outros grupos desta maneira aqui, ó, com uma ímpar e uma par, e você só tem 61 bolinhas, você usou essas 61 bolinhas com números ímpares para formar esse grupo. Isso quer dizer que aqui, com esse tipo de grupo, você tem quantos grupos desse tipo? Você tem 61 grupinhos. Você tem 61 grupinhos. Em cada grupinho, há uma bolinha ímpar e uma bolinha par. Ora. Isso quer dizer, então, que você usou para esses grupinhos aqui 61 bolinhas
ímpares e usou 61 bolinhas pares. Isso quer dizer, então, que está sobrando quantas bolinhas pares? Aí tu vem aqui, ó. Então, nessa situação, você diz aqui, ó. Nessa situação, você diz que está, depois disso, está sobrando quantas bolinhas com números pares? Bem, você não tinha usado nenhuma até agora, né? Então, você estava com 87, você teria, então, 87 menos 61 bolinhas com números pares que você usou aqui nesses grupos. 87 menos 61 vai dar 26 bolinhas. 26 bolinhas com números pares. E você vai usar essas 26 bolinhas que tem números pares, ó, tu vai usar essas 26 bolinhas com números pares para formar esses grupos aqui. Esses grupos com duas bolinhas de números pares. Se tu tem 26 e vai colocar duas em cada grupo, quantos grupinhos você vai montar? 26, vai levar 2 em cada grupo, dividido por 2. Tu vai ter, então, 13. 13 grupinhos. 13 grupinhos com duas bolinhas, pares em cada um. Em cada grupo. Então aqui, ó, tem 13 grupinhos com 2 bolinhas com números pares em cada um. E essa foi exatamente a pergunta. Olha a pergunta. O número de grupinhos que tem 2 bolinhas com números pares. Vão ser 13 grupinhos com 2 bolinhas com números pares. 13. Vamos marcar como alternativa correta. Alternativa com a letra E. Letra E na questão. 13, letra E. Mais uma vez, uma questão um pouquinho inteligente, né? Mais inteligente. Uma questão que não é tão imediata. Uma questão muito boa aí, ó. Parabéns para a FGV. Bolou uma questão interessante, uma questão bacana. Bem, se você teve dúvida, né? Veja novamente. Sabe, a dica que eu te dou é o seguinte, olha. Eu estou falando bem devagar. Se tiver fácil para você, você pode aumentar a velocidade no YouTube. Bota 1.25 e vai andar mais rápido, tá? Mas se por acaso estiver muito rápido, você quiser ir um pouquinho mais devagar, prestar mais atenção, né? Você diminui a velocidade. Vai lá embaixo e marca a velocidade para ponto 75. Marca para ponto 75, que aí vai ficando mais lento, você vai pensando. Apesar de eu estar falando bem devagar, justamente é para você poder acelerar ou desacelerar se for necessário. Bem, prosseguindo, vamos para a próxima questão. Uma questão da Câmara Municipal de São José dos Campos, uma questão de 2 semanas atrás, numa prova aplicada pela VUNESP, agora em 2022. Diz assim, ó, 5 poltronas numeradas de 1 a 5. Então, imagina que você tem poltrona com o número 1, com o número 2, com o número 3, com o número 4 e com o número 5. Estão lado a lado em uma fileira. Então, elas estão lado a lado. Ao lado da poltrona 1 está a poltrona 2. Ao lado da poltrona 5 só está a poltrona 4. E ao lado da poltrona 3 estão as poltronas 2 e 4. Dá para sacar qual é a disposição, qual é a configuração? A configuração seria a seguinte, ó, pensando nas poltronas. Ele diz que ao lado da poltrona 1 só está a poltrona 2. Então poderia ser assim, ó, a poltrona 1
Ao lado dele só está 2. Então aqui teria a poltrona 2. Poltrona 2. Tá? Ao lado da poltrona 5 só está a poltrona 4. E ao lado da poltrona 3 estão as poltronas 2 e 4. Então vou colocar a poltrona 3 aqui, ó. Poltrona 3. E aqui a poltrona 4. Poltrona 4. E ao lado da 4 está 5, né? Então aqui seria a poltrona 5. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1. Tanto faz. Então vou ter que olhar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E aí continua. 5 amigos identificados apenas pelas iniciais P, Q, R, S, T. Então tem o amigo P, o Q, o R, o S e o T. São 5. Irão se sentar nessas poltronas de acordo com as seguintes regras. Vem a primeira regra. Entre P e Q deve haver exatamente uma poltrona. Então, entre P e Q tem que haver exatamente uma poltrona, tá? Entre P e Q, ó, deve haver exatamente uma poltrona. Entre R e S deve haver exatamente 2 poltronas. Entre R e S tem que ter 2 poltronas. Isso é bom, né? T não deve se sentar, não deve se sentar ao lado de Q nem ao lado de S. Então, T não deve se sentar ao lado de Q nem ao lado de S. Então, tem que obedecer essas regras para as poltronas que vão sentar o P, o Q, o R, o S e o T. Obedecidas essas regras, quem irá se sentar na poltrona 3? Quem irá se sentar na poltrona 3? Bem, então vamos lá, ó. Vamos à solução. Então aqui eu tenho as poltronas, eu vou colocar as pessoas aqui embaixo, tá? Por exemplo, nas poltronas aqui. Então vamos pensar assim, ó. Vamos começar pensando na condição mais restritiva, que é a condição 2, que diz assim, ó. Entre R e S deve haver exatamente 2 poltronas. Então eu vou começar nessa aqui, ó, mais restritiva. Entre R e S deve haver exatamente 2 poltronas, porque isso aqui restringe mais. Então, como é que eu poderia colocar o R e o S tendo exatamente 2 poltronas? Eu teria 2 situações, ó. Tem que haver 2 poltronas. Então, eu poderia colocar assim, o R aqui, e aí vem 2 poltronas, o S aqui. Beleza? Mas lembra que poderia ser da direita para a esquerda? Então, há 2 poltronas entre R e S. Ou poderia ter, ó, da direita para a esquerda, o S aqui e o R aqui. Tá? Estou vendo as possibilidades, tá? Então, isso aqui, ó, já está marcado. Opa, ainda tem mais casos, né? Ó, tem que haver 2 entre R e S. Então, outra possibilidade era colocar o R aqui na poltrona 2. Então, aqui, ó, na poltrona 2. Vou colocar o R. Aí, vem 2 poltronas vazias. Aí, vem um S na poltrona 5. Tem um S na poltrona 5. R e S. Ou posso botar o S aqui, ó, da poltrona 2 e o R na poltrona 5. Peraí, existe mais alguma outra possibilidade de colocar o R e o S 2 poltronas entre eles? Não, acabou. Para essa segunda aqui, ó, só existem essas 4 possibilidades. Agora ficou mais fácil, né? Bem, agora aqui, a primeira diz assim, ó, entre P e Q deve haver exatamente uma poltrona. Entre o P e Q deve haver exatamente uma poltrona. Então, isso quer dizer o seguinte, na primeira situação, eu não poderia botar o P e o Q nas poltronas 2 e 3. Não posso, eu tenho que botar uma poltrona entre eles. Então, eu teria que botar ou o P na 3 e o Q na 5, ou o Q na 3 e o P na 5, tá? Mas olhando para essa situação aqui, eu teria o seguinte, ó.
eu estou olhando a primeira, né? A primeira situação. Se eu colocar o P na 3 e o Q na 5, ou o Q na 3 e o P na 5, eu vou ocupar as poltronas 3 e 5. Isso quer dizer que o T necessariamente vai ter que estar na posição 2. Então, nesta situação, o T terá que estar aqui. Ó. De qualquer maneira, o T terá que estar aqui. Só sobra a poltrona 2 para ele. Beleza? Mas agora, a segunda situação. Quando eu tenho que botar entre o P e Q tem que haver uma poltrona, o P e o Q teriam que ocupar as posições 3 e 5. Ou P e Q, ou Q e P. Mas se ele ocupar as posições 3 e 5, o T teria que estar necessariamente na poltrona 2, pelo mesmo motivo. Mas a gente viu pela informação 3 que o T não pode se sentar nem ao lado de Q, nem ao lado de S. Olha aqui, ó. O T não pode se sentar nem ao lado de Q, nem de S. Então, nessa situação, nessa segunda situação, olha, isso aqui era a primeira situação, essa aqui é a segunda. Nessa segunda situação, o T teria que estar aqui, ó, ao lado de S. Não pode, ele não pode estar ao lado de S. Então, essa segunda possibilidade está fora. Beleza? Bacana, né? Então, vamos ver a terceira possibilidade. Essa terceira possibilidade seria isso aqui, ó. O R na 2 e o S na 5. Bem, eu tenho que colocar entre o P e Q, deve haver exatamente uma poltrona, né? Então, como deve haver uma poltrona entre P e Q, eu teria que necessariamente colocar eles na 1 e na 3. Eu tenho que usar as poltronas 1 e 3. Se eu usar as poltronas 1 e 3, aí eu poderia colocar o P aqui e o Q aqui. Mas nesse caso, necessariamente, como eu estou usando as poltronas 1 e 3, o T teria que estar na poltrona 4. O T teria que estar na poltrona 4. Mas o T não pode ficar ao lado da poltrona S. Pela terceira afirmação, ele não pode ficar ao lado da S. Mas, nesse caso, ele teria que ficar, mas isso não pode. Então, essa terceira possibilidade, esse caso, está descartado. Eu não posso botar o T ao lado do S. Agora, o quarto caso seria isso aqui, ó. Eu tenho que colocar o P e o Q, e entre eles tem que haver uma poltrona. Então, vocês sabem aqui, ó, só para lembrar, entre o P e Q deve haver exatamente uma poltrona. Bem, no quarto caso, eu tenho que colocar o P e o Q onde? Se tem que haver uma poltrona exatamente entre eles, eu tenho que ocupar necessariamente as poltronas 1 e 3. Tem que ocupar as poltronas 1 e 3. Mas se eu ocupar as poltronas 1 e 3, o T eu vou ter que colocar na poltrona 4. Então, necessariamente, o T terá que ficar na poltrona 4. Então, aqui na 4 tem que ficar o T. Bem, só sobrou os casos 1 e o 4. Agora eu tenho que olhar o P, botar o P e o Q. Eu tenho que olhar o P e botar o P e o Q. Mas cuidado, que na hora de botar o P e o Q, eu não posso esquecer isso aqui, ó. O T não deve se sentar nem ao lado de Q, nem ao lado de S. O T não pode sentar nem ao lado de Q, nem ao lado de S. Então, no caso 1, eu tenho que colocar o P e o Q. Mas eu não posso botar o Q na 3, porque ficaria ao lado de T. Não pode. Então, na 3 eu tenho que colocar necessariamente o P. Então, tem que entrar o P na 3. Logo o Q teria que entrar na 5. E o quarto caso? Eu tenho que colocar em 1 e 3 o P e o Q. Mas eu não posso botar o T ao lado de S. Logo na poltrona 3, não pode entrar nem o S, nem o Q ao lado de T. Como na poltrona 3 não pode botar o Q ao lado de T, aqui terá que ser necessariamente quem? O P. Eu tenho que colocar o P aqui e o Q aqui. Logo, quem tem que estar na 3 é o P. Nós temos dois casos. Essa primeira situação,
ou a quarta situação. São duas possibilidades. Ou a primeira, R na poltrona 1, T na poltrona 2, P na poltrona 3, isso que ele perguntou, S na 4 e Q na 5. Seria o primeiro caso. Ou o quarto caso também seria outra possibilidade. Q na poltrona 1, S na poltrona 2, P na poltrona 3, T na poltrona 4 e R na poltrona 5. Repara que só fez mudar a ordem, né? R, T, P, S, Q e Q, S, P, T, R, né? De trás para frente. Logo na poltrona 3, vai ficar sempre quem? Na 3, sempre vai ficar o P. Portanto, podemos marcar como alternativa correta a letra A. Teremos o P na poltrona 3. Resposta, letra A. Na questão número 12. Uma questão também pouco difícil, né? Um pouco difícil. Eu já vi essa questão em alguma prova, né? Uma coisa bem parecida com isso em provas da VUNESP. Então é bom refazer essa questão. Você vai fazer a primeira vez, vai fazer a segunda, né? Aí olha o vídeo de novo, diminui a velocidade, para e pensa. Mas é bom fazer essa questão que ela já apareceu e vai aparecer novamente em alguma prova da VUNESP. Ok? Letra A na questão 12. Fizemos 3 questões. Esse é o nosso terceiro encontro, né? O terceiro encontro. Bem, a questão 10, 11 e 12. As questões de hoje foram questões um pouco mais difíceis, tá? Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo felicidades, boa sorte. E eu te aguardo para a próxima aula do nosso intensivão gratuito. Obrigado e até lá. Felicidades.